Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje nós vamos falar aqui sobre inflação. E para entender sobre inflação, eu vou te dar um exemplo que provavelmente você vai compreender como funcionam os fundamentos da economia brasileira ou qualquer outro tipo de economia mundial. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que exista uma casa bem grande, onde algumas pessoas, turistas, elas entram dentro dessa residência, dentro dessa casa. Chegando lá, eles percebem que é uma casa abandonada, que é uma casa que tem tudo ali dentro dela, tem muita comida, muitos bens valiosos, tem camas e guarda-roupas e etc. Tem tudo, é uma casa completamente grande e cheia de utensílios importantes que qualquer família provavelmente faria proveito, e muito alimento também. Então eles começam a se apossar desses bens e percebem que todos eles têm condições de dividir esses bens e a comercializar entre si esses bens, ou seja, vender para um para outro. Tudo que existe dentro da casa passa então a ter um valor específico, um valor de $7, por exemplo. E aí, passado-se algum tempo, uma pessoa, um estranho, entra dentro desta casa, deixa um saco de dinheiro ali e todos percebem isso. Quando eles tentam fugir da casa, as portas são fechadas e aquele saco de dinheiro permanece dentro dela. Pois bem, quando eles abrem um saco, eles veem que ali existe muito dinheiro, que provavelmente deve ser o dobro do que cada um deles tem. E como eles já estão ali juntos há muito tempo, eles começam então a dividir a grana entre si, de maneira igualitária. Então todo mundo vai ter o dobro de dinheiro que tinha antes. Consequentemente, os valores que eram vendidos ali dentro daquela casa começa, obviamente, a subir de preço, porque todo mundo sabe que cada um deles recebeu uma quantia dobrada do que já existia dentro do bolso. Então, um copo que custava $7 passa a custar $14. Um sofá que custava $100 passa a custar $200. E assim por diante. Então, o que é esse exemplo? Provavelmente você já deve ter entendido que esse exemplo não tem nada a ver com a realidade. Esse exemplo ele é pautado para exemplificar a nossa economia, tá? Então, a casa representa o nosso país. Esse camarada que entrou e deixou dinheiro representa o governo interventor, o governo federal, o nosso governo. E os turistas, as pessoas que estavam dentro dessa casa, representam nós, o povo. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer o seguinte: a partir do momento em que você tem uma alta quantidade de dinheiro circulando sem aumentar bens e serviços, automaticamente você tem o quê? Inflação. Ou seja, o preço dos bens e serviços vão ter que subir para se tornar igual à oferta que está sendo proposta, correto? Ou seja, a mesma quantidade de dinheiro que está circulando, o poder de compra aumentou, consequentemente o preço das coisas também podem aumentar. Esse é o primeiro caso a respeito de, exemplificando, inflação. Então, se você está hoje no mercado e você não sabe o que é inflação, não sabe como funciona a nossa economia, você só está pensando em lucrar dinheiro, você está no caminho errado. Porque o mercado, uma das bases mais importantes que ele é pautado é justamente aumentar a nossa carga cultural e cognitiva. Então, a partir do momento que você entra no mercado, que você deseja viver desse mercado, ele vai te possibilitar não apenas a questão financeira, mas muito provavelmente o acréscimo em conhecimento que você vai ter que agregar.
você vai ter que entender um pouco mais de economia, sobre inflação, sobre juros. Falando em juros, o que os juros têm a ver com a inflação? Bom, como que é feito? Vamos começar desde o princípio, né? Como que é feito a análise a respeito dos juros, né? Quem define a questão da inflação? Quem são os caras por trás disso, né? Quem são eles? A inflação, a meta da inflação, pessoal, ela é definida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então eles discutem entre si, com base, obviamente, no histórico inflacionário que o país possui, e estabelece uma meta anual para a inflação. Para você ter uma ideia, a meta anual da nossa inflação era algo em torno para 3,5%, com um intervalo de tolerância de 1,5%, ou seja, mais ou menos 5%. E nós já batemos mais de 8,8% de inflação. Ou seja, o Banco Central, que é o órgão responsável pelo controle inflacionário, não pela definição, né, porque quem define é o CMN, ele já admitiu que houve um estouro da meta inflacionária para 2022. Isso é bom ou ruim? É péssimo. Por que é péssimo? Porque com isso o Banco Central vai ter que aumentar a taxa Selic. Quem que é a taxa Selic, pessoal? A taxa Selic é a taxa básica de juros. A taxa Selic, ela serve para condensar, para tornar a base de todos os juros que são capitalizados no mercado. Então, por exemplo, se você vai num banco hoje pedir um empréstimo, é diferente a taxa de juros de hoje, julho de 2022, com a taxa de juros de junho de 2020. Ou seja, por quê? Porque naquele ano a taxa Selic era uma e hoje é outra. Então houve um aumento que está hoje na faixa de 13,75%, e com isso não beneficia a economia. Já quebra o poder de compra das famílias, porque tudo passa a ficar um pouco mais caro, um pouco não, muito mais caro. Financiamentos, empréstimos, produtos, começa tudo que é de bens e valor começa a ficar muito mais caro, e automaticamente as empresas começam a perder valor. Sim, elas começam a perder valor, porque se você tem uma alta inflação, o setor privado deixa de ser atraente para o investidor e o setor público, títulos públicos, melhor dizendo, se torna mais efetivo. Basta ver a taxa de retorno de títulos públicos que está em vigor hoje, vários títulos públicos de longo prazo. Então os investidores vão pegar os seus dólares e vão investir em quê? Em títulos públicos. Mas de qualquer maneira o dinheiro vai vir para o Brasil. Dessa maneira é uma péssima forma, porque automaticamente você não tem investimento no setor privado. O que movimenta a economia não é o setor público, não é títulos públicos que movimentam, isso serve para investimento. Investimento de longo prazo e individual, ou que seja por uma empresa, por um fundo de investimento, mas representa de maneira individualizada. Alguém vai ganhar com isso e não a sociedade, o povo. Então, como que o povo ganha? Com geração de emprego. Então a empresa, ela não consegue contratar, ela não consegue aumentar salário, ela não consegue se expandir, sendo que financiamentos, empréstimos, que as próprias contas dela ficam muito mais caro. Então a inflação ela corrói a nossa economia e obviamente vai corroer o crescimento produtivo da nossa sociedade. E qual que é o lado oposto disso, né? Como que funciona o lado oposto disso? Uma economia que ela não tem inflação é uma economia pujante, é uma economia expansionista. É uma economia que o investidor ele vai, obviamente, investir em empresas privadas. O empresário, o empreendedor, ele vai conseguir tirar financiamentos, empréstimos, investir na própria empresa. O trabalhador vai ter um poder maior de consumo. Então, se o trabalhador tem um poder maior de consumo, consequentemente, nós vamos ter mais pessoas consumindo, comprando dessas empresas. Pessoas comprando mais das empresas, elas vão vender muito mais. Elas vendendo muito mais, vão investir em
desenvolvimento interno em projetos, consequentemente vão ter que contratar mais pessoas para tocar esses projetos, para tocar o desenvolvimento deles, e consequentemente nós vamos ter o quê? Uma baixa do nosso índice de desemprego. E novamente o ciclo, que essas pessoas estão empregadas, começam a consumir mais, a economia começa a girar positivamente e nós temos uma política expansionista da nossa economia. Ou seja, os investidores, eles são peça-chave. Investidor que eu estou falando não é o banqueiro sempre, tá? São pessoas, de repente é você que vai abrir o próprio negócio, vai abrir um seu negócio aí paralelo ao mercado, vai tocar ele junto, porque você está com acesso a um bom crédito no banco e vai conseguir colocar isso no seu orçamento familiar mensal, ou seja, você vai conseguir administrar esse financiamento porque é mais fácil de se programar com uma inflação controlada. Agora, quando você não tem controle da inflação, hoje ela está 3, amanhã ela está 3,5, depois está 5. Quando você não tem esse controle inflacionário, é difícil de você programar o teu futuro, porque a tendência é ele ser corroído, o seu dinheiro no caso, porque tudo que nós fazemos, todos os nossos planejamentos, tudo que nós alinhamos para o nosso futuro diz respeito a dinheiro. Querendo ou não, essa é a realidade. As pessoas não vivem por dinheiro. Muita gente vive, claro, eu sei disso. Mas muita gente não vive apenas por dinheiro. Mas o dinheiro, ele simplesmente encerra, ele inicia, ele projeta, ele dá desenvolvimento a tudo que a gente precisa. Então, automaticamente, tudo que diz respeito a investimento irá determinar a evolução ou não de uma pessoa, de uma empresa, de qualquer coisa. Então talvez você aproveite essa oportunidade para investir, para ter um financiamento. E é aí que entra o ponto da política expansionista. Não obstante, pessoal, precisamos falar ainda que esses investidores, eles vão tirar dinheiro dos títulos públicos, como eu falei para vocês, devido à queda da inflação, no cenário oposto, onde a inflação está controlada, a taxa de juros também. Esses investidores, eles vão pegar essa grana e vão começar a investir no setor privado. Por que eles vão investir no setor privado? Porque vai ter um retorno muito maior. Então, o que é investir no setor privado? Não é abrir empresa apenas, é abrir negócios, oportunidades. Então, esses caras, eles vão investir na bolsa de valores, eles vão comprar imóveis para fazer locação para outras empresas, barracões e etc. Ou seja, eles vão abrir oportunidades, vão abrir negócios. Tem investidores, inclusive, que investem em outras empresas anjos, empresas que são startups, empresas que são pequenas e que podem ter um grande projeto na mão, mas não tem dinheiro, entendeu? Esse é um grande ponto. Por outro lado, nós temos a política econômica contracionista, que é uma forma que o governo, o Banco Central tem também para frear a inflação. Só que o que significa ser contracionista? A contracionista é totalmente oposto da expansionista, Então a expansionista visa aumentar o poder de consumo das pessoas, a rodar o dinheiro na economia, a fazer as empresas a se expandirem, a investirem mais, a querer sempre contratar mais pessoas porque tem mais projetos. Faz com que o investidor ele invista nessas empresas, no setor privado, para que ele tenha um retorno ainda maior nos seus investimentos e com isso faz girar a economia de uma maneira positiva. Então a política contracionista é o oposto a isso tudo. A contracionista visa subir os juros altos, deixar os juros mais altos, subir a taxa Selic, por exemplo. Com isso desacelera a nossa economia, desacelera o consumo. As pessoas passam a não querer consumir mais, a não financiar, a não pegar empréstimos. As indústrias, as empresas, elas passam a não trabalhar tanto com empréstimos, com financiamentos e começam a demitir, até para se manter estáveis, a controlar os seus gastos, Então, essa política contracionista faz com que os investidores, ao invés de investir no setor privado, passem a investir no setor público. Nos títulos, por exemplo, no título direto, título de tesouro, no caso. E com isso, o dinheiro fica nas mãos de quem? Do governo. Então, o investimento que antes era voltado
para o setor privado para gerar consumo, emprego, desenvolvimento, volta-se para o governo para que ele possa gerir esse valor, gerir essa grana que entra por meio dos títulos públicos, para que aí sim ele combata a inflação, não através desse dinheiro, mas das políticas que levaram esse dinheiro a estar nas mãos do governo. E aí é onde a gente começa a medir a capacidade de gerir, a capacidade administrativa desse governo, independentemente de qual seja. Porque, pensa comigo, ele vai ter a possibilidade de tomar dois caminhos. E aqui a gente vê qual é o governo que tende a trabalhar mais a prol da sociedade. Ele tem duas formas de trabalhar. A primeira é gerando programas que vão auxiliar a população. É o que basicamente o brasileiro está mais acostumado, né? Tem uma crise, política contracionista, juros altos, combate à inflação, produtos mais caros, as coisas começam a apertar, demissões em massa, aumento da taxa de desemprego, infla a economia, empresas contratando muito menos, fechando inclusive, investimentos baixos, alta da taxa Selic, alta da procura dos investidores por títulos públicos, e aí nós temos programas sociais que vão auxiliar a população nesse momento tão difícil. Então, isso daqui, você tem um governo em prol não é do povo. Eu não estou fazendo politicagem, nada disso, tá? É apenas um comentário. Você tem um governo que está observando seus próprios interesses, correto? Porque é interesse do governo ter popularidade, não é? E ao invés do governo realizar um investimento em infraestrutura que traria aí resultados de médio a longo prazo para a nossa economia, ele passa, né, a investir em programas sociais. Não que isso seja errado, mas essa é uma forma de curto prazo de fazer com que as pessoas elas se agradem daquele governo. E geralmente as pessoas que ficam desempregadas dentro de um processo desse, de alta inflação, crise, digamos, econômica, são pessoas que não têm um alto nível de instrução. Não que apenas elas estejam desempregadas, mas a súbita maioria, até hoje, é assim no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, é justamente esse o campo eleitoral. Então a gente está falando de 10 milhões de pessoas ou mais, até em um processo desse. Então são muitas pessoas que estão ali desempregadas, precisando de um auxílio. Aí chega o governo e fala: eu tenho o auxílio X para oferecer para vocês, para que nós possamos passar juntos por esse momento tão difícil que o Brasil está passando. Ou seja, soa positivamente no ouvido de qualquer pessoa que precise desse dinheiro, que precise de alimentar a sua família. E não é que esteja errado, isso prejudica o país, não ajudar os outros. Mas entenda bem, investir apenas nisso, investir apenas nos programas sociais para tentar alcançar popularidade. Você tem que investir em infraestrutura, em educação, em oferecer cursos técnicos, por exemplo, para as pessoas alcançarem um nível de educação que eles consigam empregos ou que eles consigam se manter em empregos ou procurar novos empregos se for necessário em momentos de crise. E administrar e gerir melhor o seu próprio recurso, o seu próprio dinheiro. Então, esse é um ponto muito, muito importante de uma crise inflacionária dentro de um país. Só que aí o governo toma a medida de curto prazo, que é a medida mais simples, mais popular, a medida que vai alegrar o ouvido de milhões de pessoas, inclusive de pessoas que estão trabalhando, que ganham o seu salário, que não perderam o emprego mesmo dentro de um processo inflacionário, dentro de uma crise, mas que vão poder contar agora com um recurso que é um auxílio, justamente porque o governo está com mais dinheiro dos investidores que estavam no setor privado e estão colocando no Tesouro Direto, por exemplo, tá? E por que isso não funciona? Porque a solução de curto prazo ela vai inflar ainda mais a economia.
ela vai colocar à disposição mais dinheiro nas mãos das pessoas. Então, você não tem investimento em infraestrutura, em educação, você não tem investimento em coisas que vão realmente trazer bens de valor para as pessoas ao longo prazo, mas você distribui dinheiro gratuitamente através de programas sociais que vão auxiliar as pessoas num processo de crise. Essas pessoas vão estar com mais dinheiro, correto? Se elas estão com mais dinheiro, o que vai acontecer? A nossa economia vai estar o quê? Circulando mais bens e serviços? As empresas estão produzindo? As empresas estão contratando? Não. O que está acontecendo? Pessoas com mais dinheiro procurando consumir em um momento de crise inflacionária. Obviamente que o valor de todos esses produtos vão aumentar. Então os programas sociais, ao invés de auxiliar as pessoas, neste ponto, acaba atrapalhando e inflando ainda mais a crise. Isso sob a justificativa de um auxílio. Percebe? É uma coisa muito complicada, porque aí você entra num campo subjetivo que no Brasil é muito periférico ainda. Porque você vai ter pessoas falando, mas imagina aí um pai de família desempregado que perdeu o emprego na crise e agora vai ter um auxílio que vai ajudar, ele tem filho, tem esposa. Tudo isso é um fato que nós estamos constatando. A questão não é não auxiliar. A questão é bilhões de reais que entram, que poderiam cobrir algum auxílio, também poderia, ao mesmo tempo, sendo bem gerido, investir em infraestrutura, para que numa próxima crise esse ciclo seja quebrado. Ou seja, ao invés na próxima crise gerar 10, 15 milhões de desempregados, gerar 5, 4, 8, 7, gerar menos, o impacto ser menor. Isso sem falar da política expansionista, de outras formas de combate à inflação que poderiam auxiliar o país a passar por um momento como esse de uma forma mais branda. Entende? Então este é o meu ponto, é um ponto que o investidor pensa quando analisa o país. E o Brasil, ele passou por uma situação mais delicada, porque ele teve ao mesmo tempo uma crise inflacionária junto com o resto do mundo, e especialmente os Estados Unidos. Então os investidores do mundo todo ficaram divididos em investir em países, em outros países como Estados Unidos, do que no Brasil. Então você não tem tanto dinheiro estrangeiro entrando no Brasil como se fosse uma crise particularizada, específica do nosso país. Essa crise está no mundo todo. Então, se é uma crise do mundo todo gerada por uma crise sanitária que foi o coronavírus, o Covid, obviamente que o capital estrangeiro entrando no Brasil vai ser muito menor. E aí quando você não tem um auxílio, quando você não tem uma ação populista do governo que vai auxiliar o povo no momento de crise tão grande, você ter um investimento, nós estamos aí abrindo mais petrolíferas, estamos investindo em novas faculdades, em cursos técnicos e etc, etc. Isso daí não soa popular, não resolve o problema das pessoas. Qual que é o problema das pessoas? Eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro. Eu preciso de algo, o governo não me ajuda, esse governo não presta, esse governo é isso, esse governo é aquilo, entre várias outras coisas, porque não tem um auxílio junto dele. Tá? É onde todo e qualquer governo vai optar pela solução de curto prazo. E o que o governo faz com essas medidas populistas, pessoal? É muito mais prejudicial para as pessoas menos favorecidas, porque é o seguinte, porque quem já tem dinheiro, quem já tem emprego guardado, né, já tem dinheiro guardado, ele pode se dar o luxo de passar por um momento como esse, de crise, um momento de inflação alta, tranquilamente, com a sua reserva, com o que ele tem ali disponível. Mas quem não tem condições nesse momento, ele vai ver o quê? Ele vai ver os produtos, os itens básicos aumentar drasticamente, entendeu? Então, por que aumenta? Porque a produção está muito menor.
E aí o governo vai e ele precisa criar soluções para problemas que ele mesmo criou. Entendeu? Problemas que ele mesmo causou. Então, quer ver um exemplo? Salário mínimo. Salário mínimo. Porque esse aumento do salário mínimo, ele é criado para corrigir o poder de compra da população menos favorecida dentro do curto prazo. Isso estimula ainda mais o consumo. A população vai, obviamente, querer comprar mais porque aumentou o salário, né? E vai desestimular a produção. Por quê? Porque agora que o salário mínimo aumentou, as empresas elas estão o quê? Contratando menos. Isso dentro de um cenário inflacionário, tá? Um cenário de crise. Então as empresas elas passam a contratar menos, passam a produzir menos, porque tudo começa a ficar mais caro, diminui a oferta de produtos e serviços pela baixa produção e ao mesmo tempo vai aumentar a demanda vai aumentar o consumo, né? A demanda por consumir esses bens e serviços, esses produtos e serviços, entendeu? E aí o que acontece com os preços desses itens básicos? Eles passam a aumentar, gera inflação também, entendeu? E isso vai criando um ciclo vicioso, pessoal. Vai criando um ciclo vicioso, onde o preço ele sempre vai aumentar e o governo sempre vai precisar auxiliar as pessoas, os pobres, e isso tudo se torna aí um palco gigantesco para a inflação correr solta no país inteiro durante um bom tempo. Então, o melhor cenário, qual seria? O melhor cenário do governo é investir em produção de riqueza dentro do médio e do longo prazo. E não nessas formas de tapar o buraco, de querer resolver de maneira populista a situação, porque nessa de investir em soluções aí de curto prazo para tapar esses buracos, o governo sempre acaba atacando as consequências e não as causas do problema, entendeu? E aí nesse caso especificamente, ele atacando as consequências, ele se torna a própria causa do problema, porque é ele que vai dando esse estímulo, ele que vai gerando esse processo inflacionário. De um lado você tem um Banco Central aumentando a taxa de juros para conter a inflação, consegue, mas do outro lado você tem um governo que aumenta, que cria programas, que cria soluções imediatistas para resolver problemas sociais, e com isso gera todo esse gigantesco problema de consumo versus produção. Então é bem complicado isso no nosso país. Isso acontece na súbita maioria das vezes assim. Então a melhor solução é realizar investimentos em obras de infraestrutura, de educação, obras de ensino, né? Faculdades, ensinos técnicos. A melhor decisão que o governo pode tomar é sempre, não só no momento de crise, mas sempre favorecer o empreendedorismo, favorecer a iniciativa privada e nunca tornar as pessoas dependentes dele, governo, pelo resto da vida, como acontece em muitos países por aí, certo? Então é por esse motivo. Então, por que disso? Porque você tendo mais empresas, você tem mais produção, você tem menos desemprego, você tem mais geração de riqueza, você tem mais competitividade, porque os produtos eles passam a ficar mais baratos, mais acessíveis. E isso gera oferta de produtos e serviços maior no mercado. Com isso as pessoas, as empresas, elas veem a redução dos preços dos produtos, dos itens básicos, dos itens necessários e até dos que não são necessários. Isso se torna mais atraente. Então, o incentivo à iniciativa privada, a facilitação tributária, a desburocratização do empreendedorismo aumenta a briga de preços por essas empresas, ela vai diminuindo o valor de mercado desses produtos necessários, traz mais variedade para o mercado e, obviamente, cessa a inflação. Bom, apesar de todo esse contexto, pessoal, que nós estamos falando aqui de uma forma de contenção da inflação e algumas decisões de governo e do próprio Banco Central, que a gente só falou de uma, que é o aumento de juros. Então existem outras várias formas do Banco Central ser reativo ao controle inflacionário.
mas todas elas passam pela base, basicamente política expansionista ou contracionista. E pensando justamente nisso, que existe outras formas de combate à inflação, eu separei um e-book fantástico que contém um aprofundamento sobre o assunto aí para você, tá? Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, nosso canal aqui no YouTube, vai estar na descrição desse vídeo, provavelmente. Agora, se você estiver vendo esse vídeo através do Telegram, então vai estar acompanhado do vídeo esse e-book, tá certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula que a gente for ter, a próxima análise, a próxima história, enfim, o que a gente for falar. Até a próxima. Um grande abraço para vocês, bons estudos, tamo junto.